Esse vídeo vai ser o único vídeo que você vai assistir sobre renda fixa. Por quê? Porque eu vou falar tudo sobre a renda fixa. Tudo o que você precisa saber antes de você investir ou se você já começou a investir para que você não cometa erros e saiba o que está fazendo na renda fixa. O meu nome é Bruno, esse é o canal Investe Financeira, aqui eu falo sobre investimentos, ações, dividendos, liberdade financeira. E nesse vídeo nós vamos tratar especificamente da renda fixa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo com quem precisa aprender e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Pessoal, a gente sabe que o brasileiro, né, ele tem um caso de amor com a renda fixa. Por quê? Porque por décadas, desde que eu me entendo por gente, essa tal da renda fixa paga muito. Então a gente pode dizer assim que o Brasil é o país dos rentistas, né? Ou seja, é o país que gera muita renda através da renda fixa. Por que isso acontece? Porque o Brasil é um país que tem uns juros muito altos. E para conter os juros, a taxa Selic, que é a taxa mãe da nossa economia, ela sempre vai ser alta, ela tem que ser um pouco maior do que a inflação. E isso acaba atrelando os investimentos de renda fixa e faz com que esses investimentos fiquem mais atrativos. Então o brasileiro, ele sempre teve aquele pensamento de, pô, deixa na poupança, não mexe nisso não vai arriscar dinheiro com renda variável, com bolsa de valores, com coisa que você não conhece. Deixa lá rendendo 0,5% na poupança que é melhor. Pois é, pessoal. Só que de um tempo para cá, a gente percebeu que teve alguns momentos que a renda fixa realmente pagou muito pouco. Mas agora, nesse exato momento, a renda fixa também está atrativa. Então foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo falando tudo sobre a renda fixa para você. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que se você assistir até o final desse vídeo, você vai aprender tudo sobre renda fixa. Então, para começar, né, como a gente pode se perguntar o que é a tal da renda fixa. Pois bem, renda fixa é tudo aquilo que quando você vai abrir o seu home broker, o computador para você investir, você vai ver uma rentabilidade já garantida no final. Então, por exemplo, se você coloca R$1.000 naquele investimento e aquele investimento está te dizendo que ele vai te entregar R$1.100 no final de um ano, está te dizendo então que ele vai render 10% ao ano. Isso é renda fixa, é uma rentabilidade garantida. Então, tudo que te dá uma rentabilidade garantida é renda fixa. Bote isso na sua cabeça que você não vai errar no momento de investir. Então a gente pode dizer que o cálculo de rendimento daquele investimento, ele já é dito no momento da sua aplicação. Então você vai aplicar o seu dinheiro ali naquele investimento e você vai saber o quanto que vai retornar no final. Não tem dúvida sobre o quanto que você vai ganhar naquele investimento. Então, quando a gente tem essa característica, a gente tem a renda fixa, tá? Em linhas gerais, assim, se tratando de uma norma geral, a gente pode dizer que a renda fixa é o seguinte: você vai emprestar dinheiro para alguém e essa instituição, ou essa empresa, ou sei lá o que, ou o governo, ele vai te retornar esse dinheiro que você emprestou corrigido a uma taxa. Então você vai ter lá 20% ao ano, 15% ao ano, ou atrelado a algum outro indexador que a gente já vai ver mais à frente, como a gente pode rentabilizar isso daí. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, que existe a renda fixa privada e a renda fixa pública. Quando a gente fala de renda fixa privada, a gente fala de empresas, tá? Então você vai estar emprestando o seu dinheiro para empresas ou você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo. Sim, poxa, Bruno, quer dizer então que eu vou emprestar meu dinheiro para o governo? Pois é, mas eu posso te falar com toda certeza desse mundo que quando você empresta o dinheiro para o governo, esse é o investimento de maior garantia que você pode ter. Mesmo aí a gente sabendo que o mercado não gostou muito dessa mudança do governo, mesmo assim, eu tenho que te explicar uma coisa. Quando você empresta dinheiro para o governo é a última instância, ou seja, é a última barreira para dar tudo errado. As empresas vão quebrar primeiro, os bancos vão quebrar primeiro, as instituições financeiras vão quebrar primeiro e só por último o governo quebra, porque o governo é o maior tomador de impostos, é o maior tomador de dinheiro de toda uma nação. Então, você emprestando dinheiro para o governo, você com certeza vai estar ali no investimento mais seguro que você pode ter. Então a gente pode concluir que a renda fixa pública, sim, é o investimento mais seguro que se pode ter hoje. E aí, pessoal, preciso dar um adendo aqui para você. Quando eu falei no início do vídeo que a renda fixa ela é garantida, uma rentabilidade garantida, é porque é uma rentabilidade que se espera receber. Todavia, entretanto,
todo investimento que você fizer, ele agrega algum risco. Por exemplo, eu acabei de te dizer que o governo é a instituição mais segura que você pode investir. E é. O problema é que pode acontecer uma crise, pode acontecer de o governo se endividar, pode acontecer de o governo não conseguir honrar com essas dívidas. E aí, você que teria aquele dinheiro para receber, pode não receber aquele montante ou no prazo estimado. Mas isso seria numa catástrofe, tá? Isso seria numa coisa onde a gente pode dizer assim, aconteceu, poxa, sei lá, uma crise descomunal que o Brasil não conseguiu pagar suas dívidas. Aí você entra no jogo e também não vai receber o seu dinheiro. Eu, particularmente, acho muito difícil disso acontecer, mas é preciso que você saiba que isso pode acontecer. Então, pessoal, a gente entendeu o que é a renda fixa e agora eu quero te dizer que na renda fixa a gente tem alguns fatores que atrelam essa rentabilidade. Por exemplo, a própria taxa Selic. Então, vários investimentos são atrelados à Selic. E via de regra, os investimentos de renda fixa, eles seguem algum desses indexadores, ou Selic, ou IPCA, ou CDI, ou até mesmo a taxa referencial que a gente usa lá na poupança, né? E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Bom, a Selic eu já te disse, né? É a taxa mãe aí da nossa economia, a taxa de juros, é a taxa que o Banco Central usa para que contenha a inflação, para que se contenha a inflação. E o Tesouro Selic, que é um título de renda pública, um título de renda fixa pública, ele é atrelado à Selic. Então, o quanto estiver rendendo a Selic, esse título vai render igualzinho à Selic, tá? Então, hoje a Selic está em 13,75, eu até fiz um vídeo, estou colocando aqui no card para você ver, mas deixa ele aberto aí, depois você vê aí como que essa taxa Selic ela varia ao longo do tempo. Então, acontece que esse título ele é indexado a Selic. Então, Selic aumentou, esse título te paga mais. Selic diminuiu, esse título te paga menos. Temos a taxa do CDI. Bruno, o que é esse tal do CDI que eu vejo um monte de CDB, um monte de coisa aí pagando CDI mais alguma coisa? Vou te explicar o que é o CDI. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Quer dizer que é um certificado que os bancos emitem entre eles. Você acha que os bancos não emprestam dinheiro um para o outro? É claro que emprestam, eles são instituições financeiras, são eles que dão crédito para os empresários, para outras instituições. Então, se eles não se ajudarem, quem que vai ajudar eles? Então, eles emprestam sim dinheiro um para o outro. E o que acontece? Acontece que eles vão cobrar uma taxa ali entre eles. Essa taxa é o CDI. Então, a gente sabe agora o que é a Selic e o que é a CDI. Agora eu vou te falar sobre a TR. A TR hoje não é muito usada, ela só tem na poupança, mas é importante você saber. A TR é a taxa referencial. Ela corrige a rentabilidade da poupança e ela é medida na média ali das aplicações do CDI. Então, via de regra, a TR ela só serve para a poupança. A gente não vai falar muito sobre a TR aqui, porque eu desde já recomendo que você não tenha dinheiro na poupança. Por favor, se você tem dinheiro na poupança, trate de tirar de lá e colocar em algum rendimento melhor de algum título da renda fixa, tá? Agora que você já sabe um pouco dos indexadores da renda fixa, a gente tem que falar também da tributação. Você achou que ia ficar isento do governo colher impostos dos seus rendimentos? É claro que não. O governo ele tá só esperando você fazer um dinheiro extra para colher seus impostos. Mas a gente tem uma boa notícia para você. A renda fixa, qualquer uma delas, tá? Começa com 22,5% e a cada 6 meses que você deixa o seu título rendendo ou sua aplicação, esse valor de imposto vai ser reduzido. Então a alíquota começa com 22,5% em cima do rendimento e vai caindo a cada 6 meses. Bruno, cai quanto? A cada 6 meses cai 2,5%. Então, do 6º mês em diante você vai pagar 20%, do 12º mês em diante você vai pagar 17,5% e do 2º ano em diante você vai pagar ali apenas 15% de imposto sobre o que rendeu, não é sobre o capital todo investido. Então, se você investiu, sei lá, R$1.000 e rentabilizou 200 no total, ou seja, você teve uma rentabilidade de 20% ao ano, esses 200 você vai tirar. No caso ali, se você investir um ano, você vai tirar 20% e pagar de imposto. Então, você vai tirar ali R$40 desses 200 e tem que pagar de imposto. Bruno, como é que eu faço isso? Olha, pelo que eu sei, a maioria das corretoras de valores, onde você vai fazer o investimento de renda fixa, esse valor já é descontado na fonte. Então, a hora que você for resgatar seu investimento, seja renda fixa pública ou privada, a própria instituição ela já tira parte do imposto e você só fica com a parte líquida. Então, não precisa se preocupar em ter que pagar esse imposto, porque só vai ser resgatado o que for líquido. Então, já é descontado na fonte, você
nem sente que esse dinheiro foi embora. Então agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo, tá, na renda fixa. Eu quero te explicar o seguinte. Existem diferentes maneiras dos títulos eles renderem. Então a gente pode falar agora um pouquinho de papéis pré-fixados. Então o pré-fixado, o nome já diz, ele é pré-fixado, ou seja, já existe uma pré-taxa que está sendo fixada que você já sabe quanto você vai receber no final do período. Então, por exemplo, um CDB pré-fixado de 15% ao ano que vai vencer em 2025, um exemplo. Então você vai passar 2023, 2024, 2025 rendendo 15% ao ano e acabou. Não importa se a taxa Selic sobe ou desce, não importa se o IPCA sobe ou desce, você vai receber 15% ao ano de rentabilidade. Bruno, então no final quer dizer que eu vou receber 45% porque passou 2 anos? Talvez você receba um pouquinho mais, porque entra os juros compostos, né? Então ele sempre vai render 15% sobre o todo. Então você vai render um pouquinho mais aí do que 45%. Não se esquece que você vai ter imposto para pagar. Então vai descontar o imposto e aí você vai receber ali no final o líquido, tá? Então o pré-fixado é isso. Você já sabe quanto você vai ganhar no final. Nós temos os casos dos títulos, dos papéis, né? E dos investimentos pós-fixado. Ou seja, é uma fixação pós, né? Após. Então, nesse caso, a remuneração ela é atrelada a algum indexador como a Selic ou CDI. Viu que o pré-fixado é um número e agora a gente tem um indexador no pós. Por quê? Porque eu não sei quanto a Selic vai estar amanhã, eu não sei quanto o CDI vai estar ano que vem. Então se eu contratar, por exemplo, um CDB, vamos dar o mesmo exemplo, CDB para 2025, 3 anos, né, de rentabilidade, com taxa de pagamento, uma taxa de remuneração de CDI mais 10, eu vou remunerar o CDI de 2023, de 2024 e 2025. E quanto é que é o CDI de 2023 até o final do ano? Sabe lá, eu não sei. Eu vou ter que esperar passar esse tempo para saber quanto que rendeu, para só assim saber o quanto eu vou receber. Por isso que ele é pós, porque é uma taxa que ela varia mês a mês e ano a ano, né? O CDI, a Selic, enfim. A gente tem os títulos IPCA+, do Tesouro Direto, que eles são títulos pós-fixado, assim como o Tesouro Selic é um título também pós-fixado, onde é atrelado uma taxa, o Tesouro Selic é atrelado à Selic e o Tesouro IPCA+ é atrelado ao IPCA. Então, essas taxas vão variando conforme o tempo e conforme o tempo você pode ganhar mais ou ganhar menos. O importante você saber é o seguinte, que no caso dos tesouros IPCA+, você vai estar protegido contra a inflação, porque se a inflação subir muito, você vai ganhar inflação mais alguma coisa. Então perceba que nesse tipo de situação é interessante você ter um pouco de tesouro IPCA+, eu gosto muito. E então você acaba se protegendo sem fazer esforço nenhum. Você garante o poder de compra naquela aplicação. E agora a gente tem os híbridos, tá? Os híbridos, eles misturam os dois. Então, por exemplo, eu acabei de te falar do tesouro IPCA+. Na verdade, o tesouro IPCA+, é um título público híbrido. Por quê? Porque ele é o IPCA mais uma taxa, né? Então a gente coloca lá IPCA mais 5%. Então eu vou receber sempre 5% acima do IPCA. Se o IPCA foi 10%, eu vou receber 15%. Um exemplo, se o IPCA foi 6%, eu vou receber 11%. Percebe que eu estou sempre recebendo 5% acima do IPCA, não desfazendo daquela característica que eu te falei anteriormente, que você estará protegido contra a inflação. Você estará protegido contra a inflação sim e ganhando mais ainda um percentual em cima disso. Então, esses são os títulos híbridos, tá? Que tem essa característica de ter tanto um indexador quanto uma taxa fixa ali para você receber acima desse indexador. Então agora, já que você já entende aqui das rentabilidades, de como pode ser atrelado ali a rentabilidade dos títulos da renda fixa, a gente pode falar dos tipos, né, de títulos. Então a gente tem primeiramente aqui os títulos públicos, que são exatamente esses que eu te falei. Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. São títulos do governo, são títulos extremamente seguros, são títulos onde eles sempre vão render ali positivamente, tendo a garantia do governo. Eu preciso te lembrar de uma coisa. O título Tesouro IPCA+, e o título Pré-fixado, esses dois títulos eles têm uma característica um pouco diferente. Eles são sim renda fixa, porém eles variam tanto positivamente quanto negativamente no curto prazo. Isso porque eles sofrem a tal da marcação a mercado.
Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é um assunto um pouco mais aprofundado, mas se você quiser que eu fale só sobre marcação a mercado, deixa uma sugestão perguntando o que é essa marcação a mercado que eu explico. E eu posso até gravar um vídeo, claro, falando só sobre a marcação a mercado. Mas resumindo, esses títulos eles têm um valor. Esse valor ele altera de mês em mês, ali quando a taxa Selic sobe ou desce. Esse valor sendo alterado, a rentabilidade dele altera. Então, dependendo de onde você comprou o título, você pode sofrer uma marcação a mercado positiva ou negativa. Mas eu tenho que te lembrar que se você levar esse título até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa que você contratou. Então, Bruno, contratei, sei lá, IPCA mais 6. Não esquenta a cabeça. Leva até o rendimento e você vai receber todo esse período IPCA mais 6, tá? Ele vai rentabilizar positivo e negativo ao longo do tempo, mas lá no vencimento ele vai te entregar toda essa rentabilidade corrigida e correta, tá? Então não esquenta a cabeça com isso, eu só preciso que você entenda que esses títulos eles sofrem essa marcação a mercado. O Tesouro Selic não sofre marcação a mercado, ele rende positivamente todos os dias. Bom, nós temos a poupança, já falei aqui, né? Cara, não deixa o dinheiro na poupança, tira de lá, coloca aí, começa a investir ou num tesouro direto, ou no CDB liquidez diária, que eu já vou falar aqui, mas realmente a poupança ela tem muito dinheiro ali da população e, cara, não rende quase nada, tá? Você perde o poder de compra deixando dinheiro na poupança. Nem vou entrar aqui muito em detalhe na poupança, porque realmente não compensa de maneira alguma você deixar dinheiro lá. Bom, vamos falar dos CDBs. Os CDBs são certificado de depósito bancário. Lembra do CDI? Certificado de Depósito Interbancário? Pois é, o CDB ele é mais ou menos a mesma coisa, só que é você que está emprestando dinheiro para o banco. Então, um banco, quando ele empresta dinheiro para outro banco, é o CDI, né? A taxa é a CDI que ele cobra. Quando é você que empresta, é o CDB, é Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, você certificou um depósito ali no banco e o banco ele vai falar assim, olha, tudo bem, você está me dando R$1.000 aqui para eu trabalhar com esse teu dinheiro ao longo de 3 anos e quando você vier pegar esse dinheiro de novo, eu vou te retornar ele corrigido a uma taxa. Inclusive, essa taxa pode ser o CDI. Então o banco ele pode te dizer assim, olha, que tal eu te emprestar o dinheiro aí a 70% do CDI? Esse CDB aqui você pode fazer isso. Pô, mas pera lá. Quer dizer, então 70% do CDI, sendo que ele empresta 100% para outro banco, ele vai ter uma diferença de 30, bota esses 30 no bolso e me dá 70? Pois é, deixa eu te contar, é assim que o banco ganha dinheiro. Então é por isso que eu não coloco meu dinheiro em CDB nenhum com menos de 100% do CDI. Então quando você for fazer uma renda fixa de CDB, presta atenção, esse CDB ele tem que te pagar pelo menos 100% do CDI. E a gente encontra esses CDBs, inclusive de liquidez diária, tá? Eu acho que o Banco Inter, esses bancos digitais, eles têm esses tipos de CDB que você rentabiliza 100% do CDI, ou seja, a mesma taxa que ele empresta para outros bancos, ele vai emprestar para você. E a qualquer momento você pode resgatar esse dinheiro porque ele está trabalhando no dia a dia com o teu dinheiro, emprestando ali, fazendo mais dinheiro, então você pode chegar e falar, opa, banco, eu quero meu dinheiro de volta. Você pode me dar? Ele falou, opa, posso sim, amanhã eu estou te depositando de volta. Então, liquidez diária geralmente é D+1, então você pede hoje, amanhã está na sua conta. Então, fica alerta, CDB sempre procura pelo menos 100% do CDI. Tem alguns casos aí que os bancos eles te oferecem até mais de 100% de CDI, tá? Eu já peguei CDBs com 120, 130, 140% de CDI. Só que você tem que atentar ao seguinte, para esse tipo de investimento, geralmente, o banco ele vai travar o teu dinheiro ali uns 2, 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque ele precisa rentabilizar mais do que isso para ele colocar um pouco no bolso e depois te pagar 130, 140% do CDI, tá? Então fica alerta quanto a isso. Geralmente esses que pagam acima de 110, 105, 110% do CDI, eles vão trabalhar com o teu dinheiro por mais tempo, tá? Então só fica atento nisso daí. Outro investimento que a gente pode falar um pouco são sobre as debêntures, também é uma renda fixa. Mas sinceramente, se for para investir em debênture, eu prefiro investir em ações. Por quê, Bruno? Porque debênture, eu vou estar emprestando dinheiro para uma empresa. Lembra que eu te falei que o Tesouro Direto você está emprestando dinheiro para o governo e no CDB você está emprestando dinheiro para o banco? Pois é, numa debênture você está emprestando dinheiro para uma empresa. E aí você não sabe se aquela empresa está bem de dívida, se ela está boa das pernas, para que ela vai usar aquele dinheiro, se ela vai expandir, se ela vai te dar retorno. O fato é que as debêntures, elas não têm imposto. As debêntures incentivadas, você não paga imposto, isso é muito bom. Porém, o seu dinheiro vai direto para aquela empresa. Então, aquela empresa, ela se compromete, sei lá, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, te retornar a marcado ali uma porcentagem, ou um IPCA, mais alguma coisa, enfim. Cada debênture vai ter a sua especificidade. Mas eu não gosto de investir em debêntures, eu nunca investi, mas é uma opção para você fazer esses investimentos aí de renda fixa também.
Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas eu te falei que você vai sair daqui sabendo tudo sobre renda fixa. Olha só, temos agora LC e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Esses dois investimentos são ótimos investimentos, porque imagina que você está atrelando um investimento às construções imobiliárias e o outro ao agronegócio. São dois setores muito perenes do nosso país. Eu vejo aqui na rua da minha casa, do meu prédio, um monte de prédio sendo construído e o agronegócio do nosso país é enorme. É muito grande. Então, quando você empresta dinheiro para esses setores, você fica um pouco mais tranquilo, pelo menos eu. Então, assim, eu gosto muito de LCI, LCA e esses investimentos, eles são livres de imposto. Então, olha só que legal. E geralmente eles também pagam um pouco ali, CDI mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa. Então, observe bem que geralmente LCI e LCA tem um prazo a ser cumprido. Você não consegue resgatar aqui no CDB. A diferença é essa. Então, você vai precisar ficar ali 2, 3 anos, 5 anos talvez, preso com esse dinheiro rendendo, mas são investimentos que eu julgo ser bem mais seguros que debêntures e te retornam a grana sem precisar pagar imposto. E por último, mas não menos importante, os CRI e os CRA, tá? Certificado de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Eles são bem parecidos com LCI e LCA. A diferença é que os CRI e os CRAs, neles você vai ter que pagar imposto. Pois é. Por isso que talvez, quando você compara ali no seu home broker, você vê CRI e CRA pagando muito mais do que LCI e LCA. Justamente por causa disso. Como você vai ter que pagar imposto, eles te agrega uma rentabilidade um pouco maior. E aí, para te dar um exemplo bem prático, uma construtora que precisa de dinheiro para levantar um prédio e fazer uma venda, fazer um lançamento de um empreendimento. Muito provavelmente essa construtora ela não disponibiliza de todo o capital ali na hora. Então o que ela faz? Ela emite um CRI, um certificado de recebível imobiliário, através de um banco. Esse banco monta toda a logística, coloca no mercado esse certificado, você como investidor vai olhar e vai falar assim, essa construtora eu conheço, esse CRI tá legal. Tá pagando quanto? Tá pagando 135% do CDI e vai me retornar o dinheiro em 3 anos. Beleza, você vai lá e investe. E aí o que vai acontecer? Você vai dar dinheiro para essa construtora, ela vai levantar o prédio, vai fazer as vendas e vai te pagar. Isso com juros e correção ali com aquela taxa que ela estipulou pagar. Então, resumidamente, a operação de um CRI é assim. E o CRA é parecido, tá, pessoal? Só que com o lastro no agronegócio. Então perceba, a renda fixa ela é muito boa e quando você consegue manipular, você consegue ter vários tipos de renda fixa, tendo até uma carteira só de renda fixa bastante diversificada. Você ter uma renda fixa de curto prazo para suas urgências ou emergências, e aí você pode ter um CDB de liquidez diária ou um Tesouro Selic. Você pode ter uma renda fixa de médio prazo ali de 3 a 5 anos, pode ser um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA, e você pode ter uma renda fixa de longo prazo, que pode ser um IPCA+, que esse IPCA+, cedo de longo prazo, vai te proteger contra a inflação. Então, olha só na renda fixa a gente conseguiu aqui fazer uma carteira bem diversificada e fazer com que você entenda todos os investimentos e tudo o que é necessário para você saber sobre a renda fixa. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu te falei que você não ia mais precisar ver vídeo nenhum sobre renda fixa. Só tenho que te lembrar uma coisa, esse vídeo ele não é recomendação de investimentos. Então, pegue todas essas informações que eu coloquei para você, estude. Se quiser assistir outros vídeos, assista outros vídeos, aprenda mais e só assim você tome a sua decisão e faça os seus investimentos. Eu quero agradecer de coração por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha essa informação com quem precisa. E olha só, eu estou deixando aqui na descrição 2 links de e-books grátis para você, um de ações, outro de fundos imobiliários. Eu também estou deixando uma planilha de controle financeiro. Baixa esses 3 e vai estudando e vai assistindo os meus vídeos, porque em abril nós vamos ter o nosso segundo workshop em renda vitalícia e lá eu vou ensinar todo mundo a investir na Bolsa de Valores de forma correta, gerando renda passiva para que você chegue na sua liberdade financeira. Eu quero de coração agradecer você por ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.